Bem-vindo a Grand Central. Neste lugar, todos os dias passam mais de 600 mil pessoas procurando destinos diferentes da nação americana. Cada uma delas procura um lugar diferente, mas no fundo, todas querem chegar no mesmo lugar. Amor, paz, alegria, felicidade, são estes os valores que cada ser humano busca para si mesmo e podemos dizer, este é o destino comum para todos. Todos buscam a mesma coisa. Mas é possível que se olharmos bem de perto, poderemos encontrar aqui pessoas no meio da multidão que estão se sentindo tristes, sozinhas. Hoje o programa Palavra de Esperança fala da solidão. Alguma vez você já se sentiu só? O que a Bíblia fala sobre a solidão e qual é a resposta de Deus para este problema que afeta a humanidade? Bem-vindo ao Palavra de Esperança. Olá, amigos do programa Palavra de Esperança. Que bom que você está aí nos assistindo. Agora chegamos ao quadro Na Palavra. Nós recebemos aqui algumas perguntas e respondemos baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. A minha pergunta é a seguinte: por que existe a solidão? Uma pergunta muito boa. A solidão, assim como o sofrimento humano em geral, é consequência do pecado. Quando Adão e Eva foram criados por Deus, eles mantinham perfeita comunhão com Deus e também um com o outro. Mas quando entrou o pecado, Adão e Eva começaram inicialmente a se isolar de Deus. Por exemplo, o livro de Gênesis, quando conta essa história, no capítulo 3, no verso 9, diz o seguinte, que o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou, onde estás? Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui começa a solidão. O homem começa a se esconder de Deus, a fugir de Deus. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então aqui está o pecado e como consequência do pecado vem a solidão. Esta distância que Adão começou a se manter de Deus, ele também começou a separar de Eva e aí começa a solidão humana. Infelizmente a solidão é uma experiência que nós temos em todas as sociedades, em famílias, em grupos e até na igreja. Mas a solidão tem uma solução. A solução Deus vai providenciar ao longo da história humana também. Vamos à segunda pergunta. Existe na Bíblia alguma orientação para se vencer a solidão? Existe sim, e essa é a parte boa, completa a resposta que nós estávamos dando na pergunta anterior. Jesus é a solução para o problema da solidão. Assim como Jesus é a solução para todos os problemas e tragédias humanas. Ele prometeu aos apóstolos, quando os enviou para pregar o Evangelho em todos os quadrantes do planeta, ele diz assim, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20. E no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, ele repete, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Então esta é a grande promessa de Deus para nós. Pedro, o apóstolo que seguiu a Jesus e o negou no momento do seu julgamento, quando escreveu a sua epístola em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, ele diz assim, devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa dor, porque ele tem cuidado de nós. Jesus é a solução para o problema da solidão. Ele também nos inspira a vivermos uma vida de respeito, uma vida fraterna com as pessoas ao nosso redor, para que a nossa solidão seja extinta, destruída e também das pessoas ao nosso redor. Muito obrigado por assistir o programa Palavra de Esperança. Na próxima oportunidade estaremos aqui respondendo outras perguntas, sempre baseado na Palavra. O programa Palavra de Esperança traz hoje um tema chamado solidão. E para nos ajudar a responder e entender um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Eliezer Guns. Muito obrigado, doutor, por estar conosco. Dr. Eliezer Guns, ele é professor de psicologia, é psicólogo também e atualmente faz um doutorado na mesma área, né, doutor? Na mesma área de psicologia.
Doutor Eliezer Guns, a solidão é um sentimento, solidão é um problema, solidão é uma doença. O que é a solidão, afinal? A solidão, ela é as três coisas que você disse e, ao mesmo tempo, nada disso que você falou. Funciona assim. Veja bem, ela é um sentimento quando você se isola das pessoas e se sente não pertencente a grupo nenhum. Então, ela se torna sentimento. Por outro lado, ela é um problema quando você acaba não tendo condições de se aproximar dessas pessoas que você gostaria e, por isso, você fica solitário. Então, ela se torna um problema. E ela também pode ser uma doença quando ela vem associada a outras patologias, aí, como por exemplo a depressão. A solidão é um dos quadros que a pessoa depressiva tem. Agora, a solidão ela pode afetar uma pessoa, trazer assim algum mal, causar mal físico para a pessoa, males físicos para a pessoa, ou a solidão fica mais na parte assim do emocional mesmo? Pode afetar o físico? Como que é, doutor? Então, se ela vier como um dos quadros associados à depressão, ela pode ocasionar algum mal físico, porque a pessoa pode acabar não se cuidando direito, ela não se alimenta, ela não tem forças e, por se sentir solitária muitas vezes, ela pode acabar adoecendo fisicamente. Não que mas isso seria consequência da depressão. Ela está associada à depressão. A depressão é o problema principal, não é a solidão. E a solidão é algo ruim ou não? Depende da situação. Muitas vezes ela pode ser ruim e outras não. Há momentos em que você precisa ficar sozinho para pôr as ideias em ordem, para pensar, para se organizar, e a solidão ela é necessária. Há outros momentos em que ela é algo ruim, quando você não consegue de jeito nenhum se aproximar de ninguém. Então, o ser humano ele não foi feito para ficar só, para ficar sozinho, para viver isolado. Quando ele faz isso, ou é por uma escolha consciente dele, ou ele tem algum problema. Sim. Agora, com o aumento das redes sociais e a maior participação da população em geral nas redes sociais, e aí você tem vários amigos, tem pessoas que têm 20, 30, 1000 amigos, dependendo da rede social que ele usa e que ele frequenta. A solidão ainda é fato na nossa sociedade? Ainda é fato. Mesmo com esse tanto número elevado assim de amigos? Porque muitas vezes eu não preciso de um número significativo de amigos para dizer que eu não sou solitário. Muitas vezes eu tenho esse número enorme de amigos, mas eu não consigo estar junto com nenhum deles. Por isso que você disse bem, a solidão ela se encaixa muito nessa questão do sentimento. A sensação, a percepção que você tem é a de que não é quantidade, mas é a qualidade dos amigos que você tem. Então, se eu tenho 3 ou 4, mas são meus grandes amigos, eu não me sinto sozinho. Agora, eu posso ter 20, 30 mil, como você disse, online, mas nenhum deles está comigo na hora que eu preciso, por exemplo, de um abraço, de um contato mais próximo. Eu quero ouvir alguém falar comigo. Eu quero conversar, não só teclar. Não, eu preciso de alguém para conversar. E isso não é online, é pessoalmente. Então, não serve para muita coisa. Agora, o senhor já disse alguma coisa aí, já falou um pouco pra gente, mas a solidão, esse sentimento de solidão, ele pode ser encaminhado e tomar um caminho para levar para uma depressão ou não? Só a solidão em si, não. Ela é necessária mais uma série de coisas para você chegar à depressão. Agora, quando você já está no quadro depressivo, por essa série de outros fatores, aí a solidão ela se associa a esse quadro. Então, ela aumenta esse sintoma. Então, você se sente isolado. Você mesmo se isola por achar que você está muito chato, muito para baixo, sem vontade de fazer nada. E aí, de repente, você agora precisa não mais conversar com as pessoas, você precisa se isolar delas. E aí, a partir daí, você passa a ficar solitário. Além desse sentimento de você ter ali, querer se isolar, não querer ficar com as pessoas, tem algum outro sintoma para o pessoal lá de casa ver, poxa, eu estou entrando por esse caminho de solidão, preciso dar um up aí, preciso fazer alguma coisa diferente? Além de você querer ficar sozinho, tem algum outro sintoma para diagnosticar? Olha, normalmente a gente costuma dizer o seguinte, quando você percebe que você está evitando o contato com as pessoas demais, você arruma desculpas o tempo todo para fugir dessas pessoas, de coisas que socialmente você faria, como ir a uma festa, ir a uma igreja, ir a outro tipo de reunião social qualquer. E você automaticamente procura desculpas para não
para não ir, porque você não está bem, não tem roupa, não sei o quê, não está como deveria estar, aí você deve dar uma olhadinha melhor nisso, porque tem uma coisa estranha nisso. Isso vai se repetindo, uma vez ou outra, você diz, não estou mesmo afim, então tudo bem. Seria normal, né? Normal, é aceitável. Agora, quando isso começa a se tornar uma rotina, aí você fala, opa, tem algum problema aí, a gente precisa resolver. Agora, qual que é a dica que você pode dar pra gente talvez não entrar por esse caminho, e aquele que já está nesse caminho, o que ele pode fazer para não deixar isso crescer ou desenvolver e tomar o caminho contrário de querer se sociabilizar, enfim? Existem várias coisas que ele pode fazer aí. Primeira, desde buscar entender ele próprio, começar a buscar entender as razões que estão fazendo ele ficar isolado. Então, às vezes é um problema, às vezes é real o problema, ou fictício, é imaginário. Então, eu tenho que ponderar isso e a partir daí trabalhar um pouco mais isso. E aí ajuda profissional de diversas formas, ou um aconselhamento, etc., com algum amigo, alguma pessoa que eu conheça, já ajuda. Então, buscar pessoas para me ajudar a resolver esse problema muitas vezes é legal. E o segundo fator, quando eu percebo que eu realmente não estou conseguindo mais nem conversar com as pessoas sobre isso, aí é hora de buscar ajuda profissional, porque aí realmente o problema já está mais sério do que a gente imagina. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por estar conosco aqui no Palavra de Esperança. E você fica agora com o pastor Robson Menezes. O programa Palavra de Esperança está aqui no centro de São Paulo, por onde passam milhares de pessoas todos os dias. E nós estamos aqui para falar sobre o tema da solidão. A partir de agora, você é nosso convidado para acompanhar a mensagem. Uma foto tirada por uma ativista impressionou diversas pessoas em muitos lugares do mundo. A imagem de um casal que está abraçado em meio aos escombros, juntamente com as mais de 800 vítimas fatais, no dia 24 de abril do ano de 2013. Mais de 3.000 pessoas foram mantidas forçadamente pelos responsáveis dos 5 pavilhões de costura, apesar das rachaduras que haviam aparecido no dia anterior. As vítimas da ganância e indiferença humanas se espalham por avenidas, casas, cidades e países. Cenas marcantes como essa mostram uma grande necessidade da existência. Todos precisam de alguém em momentos difíceis e importantes ou até mesmo alegres e corriqueiros. Me lembro que quando eu fui para a escola pela primeira vez, minha mãe precisava ficar comigo na sala de aula, porque apesar da companhia dos alunos e da professora, eu me sentia sozinho no meio de tanta gente estranha. A solidão, de fato, é algo muito cruel. Talvez seja o aspecto mais sombrio da existência humana, porque nós não nos acostumamos com ela e muito menos nos preparamos para isso. Até porque nós sempre estamos à procura de algo ou alguém para preencher o vazio do nosso coração. A Bíblia fala de um milagre realizado por Jesus numa festa de casamento. Por sinal, foi o primeiro realizado por ele no seu ministério aqui na Terra. Nada nesse episódio ou na Bíblia está colocado por acaso. Por isso, estas informações nos ajudam a entender a forma pela qual Deus enxerga a essência da fragilidade humana. A primeira manifestação de Deus entre os homens não aconteceu no templo, muito menos nos palácios, mas numa festa. Por quê? A primeira ação de Deus entre os homens aqui na Terra está ligada com a primeira ação de Deus no céu, quando finalmente todos os homens resgatados por Jesus estarão reunidos, participando de uma grande festa chamada no Apocalipse das Bodas do Cordeiro. É o momento de celebrar a vitória de Jesus, que agora é compartilhada por todos os seus filhos. Uma menina holandesa, que era moradora da cidade de Arnhem, decidiu convidar os seus amigos pelo Facebook para a sua festa de aniversário de 16 anos. Mas ela não mandou o convite de forma privativa. Assim, em pouco tempo, mais de 10.000 pessoas haviam confirmado a sua presença nesse evento. A polícia precisou ser chamada porque mais de 4.000 pessoas estavam tentando invadir a sua casa. Ao contrário dessa festa, a festa do céu está preparada para todos aqueles que aceitam o convite de Jesus.
começo do ministério de Jesus estava ligado com o grande final da história, da minha história, da sua história, da nossa história. Por isso, a explicação que o evangelista faz é: com este milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Com isso, João exalta a natureza da missão de Jesus. Ele viera aqui para dar um novo princípio à humanidade. Encontramos aqui o mesmo poder descrito lá em Gênesis capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus pode fazer novas todas as coisas. Aqui é o momento em que nós temos de acreditar que Ele pode transformar todas as coisas, até mesmo o seu estado de sofrimento ou solidão. Os símbolos usados por Jesus neste milagre, a transformação da água em suco de uva, apontam que na época o motivo de festa era exatamente regado ao redor da mesa quando as pessoas se serviam para comemorar a alegria dos noivos. O fato do vinho ter acabado indica que às vezes na nossa vida o motivo para comemorar também passa. Em momentos assim, quando a desesperança toma conta da alegria, nós ficamos pensando: será possível reverter a nossa história, a nossa condição? Talvez você esteja hoje descrente em que algo diferente possa acontecer com você. Mas eu preciso te lembrar que a palavra de esperança para a sua vida hoje é que Jesus pode transformar a sua história. Lembre-se, o bom vinho só pode ser feito por Ele. Dentro dessa história, nós encontramos Jesus indicando que esse símbolo, a transformação da água em suco de uva, é o símbolo do seu sacrifício em nosso favor. É a sua vitória para a minha vida. E assim, quando entendemos que Ele é o nosso Salvador, as coisas assumem um contexto diferente e a alegria nunca mais é substituída pela tristeza. Na cruz, a solidão foi intensamente vivida e certamente extinguida. Foi exatamente lá que Jesus usou as palavras que melhor descrevem a condição de abandono da humanidade. Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus disse isso, Ele então deu um último brado: está consumado. Assim, Ele entregou a sua grande obra nas mãos do Pai. Portanto, quando isso acontece, um soldado lhe abre o lado com uma lança e saiu sangue e água. Ele trouxe Caná ao Calvário, manifestou assim de novo a sua glória, para que nós entendêssemos que não estamos abandonados. Hoje, eu e você podemos usar as palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu, Senhor, estás comigo. Pense nisso, você não está abandonado à sorte do acaso, Ele está com você. Essa música é para você refletir no tamanho do amor desse Deus por você. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você
descansem, meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não tem mais o tempo em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor. Deixa que eu cuido de você. Hoje não tem mais o tempo em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor. Deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. É bom saber que nós estamos bem acompanhados, não é mesmo? Chega a hora da gente agradecer a Deus porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Feche os seus olhos para falarmos com Ele em oração. Querido Pai, obrigado pelas grandes coisas que Jesus tem feito em nosso favor. Aceita a nossa vida, é o que nós oferecemos a Ti nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Palavra de Esperança fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa e do tema de hoje. Para falar conosco, você pode acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, visite uma das nossas igrejas. Entre no site www.encontreumaigreja.com.br e ache a igreja mais próxima da tua casa. Ficaremos muito felizes de receber a tua visita. Nosso programa termina agora e eu espero revê-lo no próximo Palavra de Esperança. Até lá!